Hoje nós vamos falar sobre quando Deus não responde às orações, os impedimentos à oração. Vamos então aprender e colocar isto em prática, para que possamos orar com confiança e podemos então retirar todos os impedimentos, para que possamos assim ser atendidos naquilo que nós orarmos ao Senhor. Isaías capítulo 1, abra de novo aí a sua Bíblia, onde já foi feita a leitura desta noite. Nós vamos reler aqui alguns versículos para a nossa instrução, aquilo que diz a palavra do Senhor. Vamos reler então os versículos 15 até o 18. Versículos 15 a 18. O profeta Isaías, que profetizou, diz o próprio texto aqui, no reino de Judá e em Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, os 4 reis do sul, das tribos do sul, reis de Judá. E ele trouxe então, na primeira fala sua, esta profecia alertando o povo, porque uma coisa nós precisamos entender, queridos: Deus quer ouvir as nossas orações, Deus quer responder às nossas orações, mas há algumas coisas que impedem, que afastam-nos de Deus. E é isso que nós iremos ver nesta noite, o que a Bíblia nos mostra acerca desse assunto, a fim de evitarmos tudo isso e sermos ouvidos e atendidos pelo Senhor nosso Deus. Verso 16, do capítulo 1 do profeta Isaías, diz, verso 15 em diante, diz assim: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Amém. Glória a Deus. Aqui o profeta está trazendo uma mensagem da parte do Senhor. E Deus está dizendo: quando vocês clamam a mim, eu não ouço. Mesmo quando vocês multiplicam as vossas orações, eu não ouço, porque vocês estão numa condição tal que as vossas orações não são ouvidas. Aí nós vemos na Bíblia Sagrada, queridos, que Deus, Ele promete ouvir a oração do seu povo. Deus garante na sua palavra que Ele ouve as orações quando nós clamamos a Ele. Por exemplo, no versículo muito conhecido de 2 Crônicas, capítulo 7, o Senhor diz no verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus garante: se o meu povo clamar a mim, eu ouvirei. Eu vou ouvir as orações deles. Mas ao mesmo tempo, em outras ocasiões, Deus diz, como disse aqui por meio do profeta Isaías, que não ouviria as orações do povo. Por exemplo, Miqueias também traz essa mensagem de Deus, do capítulo 3, o verso 4, dizendo: então clamarão ao Senhor, Ele, porém, não lhes responderá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, conforme eles fizeram mal nas suas obras. Então Deus diz: eu ouço as orações, mas Deus também diz: vocês vão clamar e eu não vou ouvir. Então, quando é que Deus não ouve ou não responde às nossas orações? É isso que precisamos investigar nesta noite na palavra de Deus, para sabermos o que impede Deus de responder às orações. Quando Ele diz que não ouvirá, Ele não quer dizer que esta oração não vai ser do seu conhecimento. Tudo que nós falamos é do conhecimento de Deus. Aliás, o salmista diz que antes mesmo que a palavra chegue na nossa boca, na nossa língua, Ele já sabe o que vamos falar.
Mas quando Deus diz que não vai ouvir, na verdade Ele está querendo dizer que não vai responder a estas orações. Quando é que estas coisas acontecem? Vamos ver então os impedimentos a respostas de oração, para que possamos tirar estas coisas da nossa vida. A primeira coisa que impede Deus de responder às orações é a dúvida, a incredulidade. Porque quando nós duvidamos, nós ignoramos a palavra de Deus. Nós não confiamos na palavra do Senhor. Quando nós não cremos no que Deus diz, nós impedimos então a resposta à oração, porque Deus não trabalha na incredulidade. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada muitas vezes que a incredulidade, ela impede Deus de agir, porque Deus, queridos, Ele faz conforme nós cremos, uma vez que Ele trabalha para glorificar o seu nome. Quando nós não cremos, então o nome de Deus não será glorificado. Quando nós cremos nele, então a nossa confiança honra o nome do nosso Deus. Mateus capítulo 13 diz que o Senhor Jesus não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Em Marcos ele diz, não pôde fazer ali muitas maravilhas por causa da incredulidade. Se há uma coisa que impede realmente o Senhor de responder às orações, de fazer coisas maravilhosas no meio do seu povo, é quando nós não cremos. É preciso crer, porque a fé deposita a confiança em Deus, honra o seu santo nome. Imagine que você foi ter uma causa na justiça e você foi contratar um advogado. E aí você vai falar com ele, ele diz, não, pode ficar tranquilo, que eu vou dar entrada nisso aqui, e com certeza, com essa argumentação aqui, você vai ter vitória neste debate, nesse embate, nesta causa, você vai ter vitória lá. E aí você sai de lá e diz, esse advogado tem muita conversa, mas eu não acredito. E aí você chega para ele e diz, olha, o senhor fala muito bonito, mas eu não acredito que o senhor vai resolver a minha causa, não. Então o advogado vai ficar agora, bom, é melhor você procurar então outro advogado. Que tipo de cliente é esse que vem procurar o advogado e não confia nele? Imagine o nosso Deus. Como é que alguém pode entregar a sua oração ao Senhor e depois dizer, orei, mas eu acho que Deus não vai resolver isso não, Deus não vai atender isso não, Deus não está interessado nisso. Então nós não cremos. Se não cremos, Deus não age, porque Ele age quando nós cremos, porque glorificamos o seu nome e honramos Ele com a nossa confiança. Quando dizemos, eu sei que o meu Deus faz, eu sei que Ele é poderoso para fazer, eu confio que Ele é capaz de resolver esse meu problema. Essa fé honra o Senhor nosso Deus. Nós vemos na Bíblia, queridos, que até mesmo aqueles que receberam as promessas de Deus foram impedidos de ver essas promessas se cumprindo na sua vida, quando não creram nas promessas de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 3, ele fala do povo de Israel, que saiu do Egito, Deus tirou-os dali com mão forte, e Deus prometeu a eles que eles daria a terra prometida. Deus prometeu, Deus jurou a Abraão que faria aquilo. Aleluia! Era uma promessa que tinha todos os elementos para se cumprir, porque tinha a palavra de Deus, tinha até o juramento de Deus que ele faria aquilo. Mas diz o texto, no capítulo 3, o verso 19, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Deus prometeu que lhes daria a terra prometida, e ele cumpriu, mas não aquele primeiro grupo, não aquele povo que recebeu primeiramente a promessa. Por quê? Porque eles não creram. A incredulidade é algo terrível, porque ela desmerece o Deus
a quem nós oramos. A incredulidade desmerece a Deus. Por isso Deus não atende a oração de incrédulos, porque Deus não vai trabalhar a não ser que seja para glorificar o seu nome, aleluia. E isso só acontece quando nós cremos e aí então entregamos ao Senhor a nossa oração. Tiago diz que o que pede sem fé não receberá. Capítulo 1, verso 6 e verso 7, ele diz: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E ele confirma essa palavra dizendo: não pense tal homem, este que ora sem fé, que receberá do Senhor alguma coisa. Ele diz: olha, se você não pede com fé, se você não ora com fé, é como a onda do mar. Ele vem e depois volta, e vem de novo. Senhor, eu estou entregando a Ti. Aí no instante seguinte, mas eu sei lá, eu acho que não vai dar certo não. Deus não vai atender. Não, Senhor, mas eu estou entregando em Tuas mãos. E no mesmo instante já volta dizendo: eu acho que não vai dar certo mesmo não. Tenha fé, porque se não tiver fé, não haverá resposta da parte de Deus. Agora, o Senhor Jesus garante dizendo: aquele que crê, tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus, aleluia. Aquele que crê, recebe do Senhor a resposta, porque a incredulidade, ela afasta o homem de receber a bênção, mas a fé é que aproxima, é que garante a resposta das nossas orações, aleluia. Se queremos ter as nossas orações respondidas pelo Senhor, a primeira coisa que precisamos afastar da nossa vida é a incredulidade. E o diabo, ele vai trabalhar nisso. Ele vai colocar circunstâncias desfavoráveis. Ele vai levantar alguém com uma palavra negativa. Ele vai levantar um outro para duvidar e tentar colocar dúvida no seu coração. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, a história dos homens que receberam a resposta às suas orações da Bíblia é a história de homens que creram mesmo diante de circunstâncias completamente desfavoráveis. A começar por aquele que chamamos de o pai da fé, Abraão. Aleluia. Abraão já estava velho. Diz a palavra que ele olhava para o seu corpo já amortecido. Não bastasse ele estar velho, que achava que não tinha mais condições de ter filho. Ele achava que não tinha mais condição. Mas sua esposa, Sara, ela realmente não tinha condição. Diz o texto bíblico que já tinha cessado o costume das mulheres. Ou seja, Sara já estava no climatério, na menopausa. Ela já tinha cessado a produção de óvulos. Não tinha mais capacidade reprodutiva. Não tinha mais. Não tinha mais como ter um filho. A essa altura, os hormônios de Sara já estavam completamente descompensados. Naquela época não tinha reposição hormonal. Então não tinha mais jeito, era impossível aos olhos humanos. De um lado, um homem que já não tinha mais força para fazer a sua parte, e do outro lado, uma mulher que não tinha mais nenhuma condição natural, física, para ter um filho. Mas Deus apareceu e disse: olha, daqui a 1 ano, nesta mesma época, eu voltarei a ti e Sara terá um filho. Aleluia! Diz a palavra de Deus que ele creu naquela palavra e por isso recebeu a resposta, porque o Senhor é aquele que faz até o que parece impossível quando nós cremos na sua palavra. Aleluia. Passaríamos a noite toda falando de homens que creram em circunstâncias que pareciam completamente impossíveis e Deus
atendeu a oração e Deus respondeu e deu vitória, simplesmente porque eles resolveram crer, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis. Se você quer ter a sua oração atendida por Deus, deixe de lado a incredulidade, ponha a sua fé em oração e receba a resposta à sua oração pelo poder do Senhor, mediante a fé que depositamos nele. Aleluia. A segunda coisa que afasta o homem de Deus e impede a resposta às nossas orações é o pecado não confessado. Pecado, queridos, é uma barreira terrível que impede a resposta às nossas orações. Qualquer pecado que nós não confessamos se torna um inimigo da oração. Quando nós confessamos o pecado, quando nos arrependemos dele e quando vamos ao Senhor arrependidos, pedindo perdão, a palavra de Deus diz que Ele nos perdoa, que Ele nos purifica, que Ele nos limpa. Agora, quando há pecado não confessado, Deus não ouve ou não responde às orações. Isaías, no capítulo 59, verso 1 e o verso 2, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O profeta está dizendo muito claramente: o ouvido de Deus não tem problema não. E o seu braço, a sua mão é poderosa, Ele pode fazer. Mas o pecado separa você de Deus, de maneira que Ele não ouve a oração. Quando diz não ouve, quer dizer que Ele não vai responder a esta oração. Porque o pecado, queridos, ele afasta completamente o homem da comunhão com Deus. O pecado, ele macula, ele suja esta relação do homem com Deus, de forma que Deus não atende às orações. Até mesmo os judeus diziam do Senhor Jesus: olha, esse homem certamente é de Deus, porque nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas aquele que faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Então eles sabiam, a pecadores, a homens em pecado, Deus não ouve, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. No entanto, quando nós obedecemos ao Senhor, a obediência abre o caminho à resposta da oração, a resposta de Deus às nossas orações. João, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 3, o verso 22, ele diz: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Aleluia! Quando fazemos aquilo que agrada ao Senhor, quando obedecemos os seus mandamentos, então a porta da resposta de Deus se abre para nós. Aleluia! O salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aleluia! Eu vi o testemunho de uma irmã, e ela disse que era uma irmã de oração, uma irmã que sempre estava orando pelos outros. E um dia uma irmã ligou para ela e disse: irmã, me inclua nas suas orações por esta e esta e esta causa, que eu estou necessitada das orações neste sentido. E a irmã disse: tá bem, irmã, eu vou orar. E naquele momento orou ali rapidamente, mas ocupou-se com uma coisa e outra, e depois acabou esquecendo de incluir aquele pedido da irmã nas suas orações. E quando foi alguns dias depois, a irmã ligou para ela e disse: minha irmã, muito obrigado por ter orado por mim. Deus respondeu, Deus atendeu, e eu já estou de posse da minha bênção, da minha vitória. Muito obrigado por ter orado por mim. Desligou. E ela foi agora orar e disse: Senhor, me perdoe. Eu esqueci de orar pela tua serva que me pediu oração, mas eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor respondeu a si mesmo, porque o Senhor atendeu a si mesmo. E ela disse que Deus falou com ela e disse: eu respondi, mesmo sem você ter pedido,
porque eu sabia que você queria que eu atendesse a isso. Eu sabia que você queria que eu atendesse a essa oração. E porque eu te amo, e você faz a minha vontade, eu também atendo ao que você pede. Aleluia. Jesus, ele orou com muita confiança. E ele disse: olha, Pai, eu estou te louvando, porque sempre tu me ouves. Eu estou pedindo por causa desses que estão escutando, mas tu sempre me ouves, porque eu sempre faço a tua vontade. Aleluia. O pecado, queridos, impede a resposta às orações, mas a nossa obediência a Deus abre as portas para recebermos dele aquilo que ele tem, aquilo que nós pedimos a ele. Não é por mérito nosso, não é por mérito nosso, mas é porque estamos em comunhão com ele. Aleluia. Eu ouvi um dia o pregador Tommy Tini, ele estava aqui em Natal pregando, e naquele dia ele estava falando sobre as pessoas que exigem de Deus, as pessoas que esbravejam e dizem: Senhor, eu determino, Senhor, eu exijo isso, Deus, eu não aceito que não seja desta maneira. E ele dizia: isso é uma tolice. Enquanto você está esbravejando do lado de fora do trono de Deus, tem alguém sentado no colo dele. Tem alguém sentado no colo dizendo: Paizinho, eu te amo, eu te adoro, eu tenho um pedidozinho para fazer aqui para o Senhor. E a quem você acha que Deus vai atender? O que está esbravejando do lado de fora da sala do trono? Ou o que está sentado junto dele, louvando, adorando e bendizendo o seu santo nome? Aleluia. O segredo para termos a oração respondida não é, queridos, exigir de Deus, mas é manter a nossa comunhão com ele, afastando o pecado da nossa vida e vivendo para cumprir os seus mandamentos e fazer aquilo que lhe agrada. Aleluia. Aí está: agrade ao Senhor e ele vai responder às suas orações. O pecado precisa ser retirado, porque Deus não opera onde há pecado. Israel começou a sua campanha para conquistar a terra prometida. A primeira cidade era uma cidade muito grande, murada com muros muito altos, uma cidade considerada impossível de ser vencida por aquele exército sem grandes armas de guerra. Mas Deus pôs abaixo a cidade, porque eles obedeceram. Deram 7 voltas no último dia, no 7º dia, e gritaram e tocaram as buzinas. Eles fizeram o que Deus mandou e tiveram vitória. A segunda cidade era uma cidade pequenininha, e Josué disse: não precisa nem o exército todo, manda só aí um batalhão lá que resolve. E eles chegaram lá, e deu tudo errado, e morreram 36 homens naquela batalha. E Josué foi lá e disse: Deus, e agora? O que foi que houve, Deus? Nós perdemos a batalha. E Deus disse: como assim, Josué? Por que você vem perguntar a mim? Culpado não sou eu, há pecado no meio do povo. Há pecado no meio de vocês. E quando tiraram o pecado do meio, Deus deu vitória novamente. Aleluia. Se queremos ver Deus agir, se queremos ver o braço do Senhor estendido, o seu ouvido que capta e responde às nossas orações, precisamos tirar todo o pecado, confessar a Ele, nos arrependermos e assim derrubarmos esta barreira que separa-nos de Deus, que impede que Ele ouça a nossa oração e vemos as nossas orações atendidas pelo Senhor nosso Deus. Aleluia. Pecado não confessado. Segunda condição, segundo impedimento à oração. O terceiro impedimento é a falta de perdão. Porque quando nós não perdoamos, também não recebemos perdão. E se o pecado nos afasta de Deus, como já vimos, se não recebemos perdão, então continuamos separados de Deus. A Bíblia mostra claramente, queridos, que quem guarda rancor, mágoa, quem não atende a um pedido de perdão dos outros, também fecha a porta para ele, fecha os ouvidos de Deus para a sua própria petição. Foi o Senhor quem disse lá em Marcos capítulo 11,
Verso 25: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Jesus diz, quando você estiver orando, se você lembrar que tem alguém que você não perdoou, então perdoe primeiro, porque senão não adianta nem continuar orando, porque você não vai receber o perdão. Se não recebe o perdão, continua em pecado, e o pecado impede Deus de responder à oração. Nós só podemos receber perdão, queridos, à medida que nós liberamos perdão. E todos nós precisamos do perdão de Deus. Se precisamos de perdão, então temos que também perdoar. Há muitos crentes, infelizmente, que guardam mágoa, rancor, que guardam uma lista negra, que tem uma série de pessoas que estão lá listadas. Olha, esse aqui eu não quero conversa, esse daqui deixou de ser meu amigo, esse daqui tudo bem, eu falo assim, dou a paz do Senhor, mas não vou mais na casa dele, nem quero ele na minha casa. Esse daqui também, desde aquela época do coral, do conjunto, da orquestra, desde aquela época disso, daquilo, não quero mais. Isto não é perdão. Então não houve perdão. Perdão, queridos, é quando nós simplesmente esquecemos o que aconteceu. Não é assim que Deus nos perdoa? Ou você acha que Deus olha para você e diz, tudo bem, você está orando aí, mas já é a terceira vez essa semana que você faz uma coisa que eu não gostei, viu? Você acha que Deus olha para você assim? Ou você quer que Deus diga isso quando você está orando a Ele? De maneira nenhuma. E se nós queremos então receber de Deus o perdão, precisamos também perdoar. Aleluia. Jesus nos ensinou a orar. Os discípulos estavam acostumados a ouvir orações nas praças. Jesus disse que os fariseus, os escribas, eles iam para as praças e faziam orações extraordinárias. Eu já ouvi gente assim, que você dá a oportunidade para fazer uma oração, e ele faz uma oração, ó Deus dos espíritos de toda a carne. Meu Jesus querido, que oração! Mas às vezes é uma oração somente para impressionar as pessoas. Os fariseus eram mestres nisso, iam para a praça e oravam. E Jesus disse, olha, não faça assim não. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, aleluia. E o teu Pai que te vê em secreto, Ele te responderá. Os discípulos já tinham ouvido muitas orações rebuscadas, bonitas, mas quando eles ouviram Jesus orando, Jesus conversando com o Pai em oração, aí eles disseram, Senhor, nos ensine a orar. Nos ensine a orar, porque nós não sabemos orar como o Senhor, nós precisamos aprender a orar dessa maneira íntima, dessa maneira confiante, dessa maneira confidente. E Jesus disse, então eu vou ensinar a vocês a orar. Quando vocês forem orar, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu. E Jesus ensinou-os a orar, mas na oração que Jesus lhes ensinou, Ele ensinou também a dizer, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele nos ensinou a orar, mas na oração Ele já incluiu a necessidade de perdoarmos os outros, para podermos dizer a Deus, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Eu fico imaginando como é que tem crente que tem coragem de fazer essa oração e não perdoa ninguém. Você está pedindo a Deus, Deus me perdoe do jeito que eu perdoo os outros. E Deus talvez esteja olhando para você e esteja dizendo, coitado, não perdoa ninguém. Até hoje guarda mágoa de fulano, de cicrano, de beltrano. E está me pedindo, me autorizando a perdoá-lo da mesma maneira. É preciso então, queridos, prestar atenção ao que estamos orando. Se oramos dizendo, Senhor, me perdoe do jeito que eu perdoo, então comece a perdoar, porque do contrário, você está numa encrenca com Deus, você está autorizando Ele a não lhe perdoar, já que você não perdoa os outros. Pecado afasta o homem de Deus, mas quando nós não perdoamos,
deixamos de receber o perdão, e aí continuamos pecadores, e por causa disso, Deus não atende, não responde às nossas orações. A quarta condição que nos afasta da resposta à oração são os relacionamentos destruídos. Quando a comunhão com os homens não está bem, isso também afeta a nossa comunhão com Deus. Jesus muitas vezes nos mandou que nós agíssemos com os outros, da maneira como queria que os outros agissem conosco. Isso também é válido para os nossos relacionamentos, tanto com os homens quanto com Deus. Veja que o apóstolo Pedro escreve falando sobre o relacionamento familiar. E ele orienta o marido, dizendo: marido, igualmente vós coabitai com elas, com as suas mulheres, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. E ele explica: para que não sejam impedidas as vossas orações. Quando o relacionamento familiar está fora do prumo, quando não se respeita o outro, quando não se dá ao outro a honra, o valor devido, e é lógico que se Pedro está avisando para os homens, o mesmo vale para as mulheres. Obviamente ele avisou para os homens porque aquela sociedade era uma sociedade machista, onde as mulheres não tinham vez nem voz, e era muito mais fácil então dos homens não darem honra às mulheres. Mas ele diz: para que não sejam impedidas as vossas orações. Outras vezes Deus vai falar na sua palavra, Deus vai dizer: olha, vocês, senhores, paguem o salário dos seus trabalhadores, porque senão eles vão clamar a mim contra vocês, e eu vou ouvir. Deus vai dizer: olha, cuidem bem das viúvas, dos órfãos, porque senão eles vão clamar a mim, e eu vou atender a eles. Então temos que ter cuidado com o relacionamento com as pessoas, queridos. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 20, ele diz: olha, se alguém não ama a seu irmão que vê, como é que pode amar a Deus a quem não vê? É mentiroso quem diz isso. Em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus está nos orientando, dizendo assim: olha, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar, ali diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Se há algo que nos separa do irmão, se há algo que não foi resolvido nesse relacionamento com alguém, primeiro isso precisa ser resolvido, depois nós vamos apresentar ao Senhor o que temos, para que Ele então atenda, para que Ele também resolva. Parece que tem crentes que pensam que somente o seu relacionamento com Deus é importante. Na igreja briga com um, briga com outro, fala mal de um, fala mal do outro, passa por cima de um, desdenha do outro e acha que está tudo bem porque ele está em comunhão com Deus. Mas é isso que a palavra diz: como é que alguém pode estar em comunhão com Deus se não está em comunhão com o seu irmão? A igreja é o corpo de Cristo. Aleluia. Ninguém pode estar bem com a cabeça se não estiver bem com o corpo. Aleluia. Se uma mão pegar um martelo e der uma martelada no dedo da outra mão, a cabeça não vai ficar satisfeita com isso, porque o corpo todo sofre com isso. E agora, como é que eu posso me voltar contra um membro do corpo de Cristo e achar que estou bem com a cabeça que é o Senhor? Os relacionamentos, quando estão interrompidos com os homens, também prejudicam a nossa comunhão com Deus. A Bíblia nos diz: tende paz com todos, enquanto estiver em vós. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para que haja santificação, é preciso que também haja paz com os outros, paz com os irmãos,
Do contrário, nós seremos santos apenas na aparência. Ah, que irmão santo, ora que é uma maravilha, prega que é uma maravilha, mas pisa no calo dele para tu ver uma coisa. Os nossos relacionamentos com as pessoas são importantes também. E quando nós descuidamos disso, afetamos o nosso relacionamento com Deus. Se queremos ter a resposta de Deus às nossas orações, queridos, nós precisamos fazer como o Senhor Jesus. Ele crescia em graça diante de Deus, mas também diante dos homens. Aleluia. É bom andar em comunhão com os irmãos, é bom andar em comunhão com a igreja, é bom estar com o relacionamento ok em casa, é bom estar com o relacionamento tudo certo no trabalho, porque assim nós podemos nos achegar a Deus e orar a Ele com a confiança de que tudo está certo e nós podemos nos achegar a Ele sem medo. Agora, o sujeito está brigado com todo mundo no trabalho, sai de casa, briga com a esposa, aí vem para a igreja e chega aqui: Senhor, eu te adoro, eu oferto tudo a Ti, que coisa linda, maravilhosa. E Deus, no entanto, está dizendo: os relacionamentos estão destruídos, estão quebrados, e isso afeta também a nossa comunhão com os céus. Aleluia. Jesus nos ensinou, queridos, a viver bem com Deus, mas também nos ensinou a viver bem com todos os homens. Aleluia. Se queremos ser crentes verdadeiros, precisamos cuidar disso, porque o nosso relacionamento com Deus, ele é medido pelas pessoas, conforme nós nos relacionamos com elas também. Quem é que acredita que um crente tem comunhão com Deus se vive brigando com as pessoas? Quem é que acredita que um crente tem comunhão com Deus se é a pessoa mais difícil de se relacionar com seus colegas de trabalho? Quem acredita que um crente tem comunhão com Deus e dá bom testemunho se toda a vizinhança tem raiva dele porque ele é aquele camarada mais chato que perturba todo mundo? Agora, se você é um crente que, mesmo sofrendo, mesmo deixando de lado as investidas de alguém, mesmo no dizer popular, engolindo os sapos, mas procurando manter a paz com todos, alguém vai dizer: olha, essa minha vizinha, esse meu colega de trabalho é crente mesmo, porque só sendo crente para aguentar o que as pessoas fazem com ele. Só sendo crente para aguentar o que o patrão, o que os colegas, o que aquele vizinho chato dali faz, o que aquele outro, só sendo crente. E é isso mesmo, queridos, só com a graça de Deus é que nós podemos resistir a estas coisas, mas é exatamente quando nós vivemos assim. Jesus disse: alguém te obriga a ir 1 milha, vai 2 com ele, ele bate numa face, dá a outra para ele, porque fazendo assim, queridos, você vai perturbar o camarada. O texto diz: você vai amontoar brasas sobre a sua cabeça, e ele vai ficar perturbado. Não é possível, esse crente parece que é de ferro, que é de aço, que não tem nervo, que eu já fiz de tudo com ele e ele não perde a paciência. Quando ele perguntar a você o que é isso, você vai dizer: é a graça de Deus. Aleluia, é a graça de Deus. Mas aí todos dirão: esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus realmente, porque olha, uma pessoa excelente, uma pessoa que todo mundo se relaciona bem com ela. Agora, a pessoa difícil, que não trata bem os outros, que não tem um bom relacionamento, é difícil também alguém acreditar que esta pessoa tem comunhão com Deus, que essa é uma pessoa de Deus. Relacionamentos destruídos. Estamos caminhando já para o final. O quinto impedimento à resposta das nossas orações é a motivação errada. Nós muitas vezes não recebemos a resposta às orações porque Deus não atende pedidos egoístas. Nós vemos Tiago escrever na sua carta, capítulo 4, verso 3, dizendo: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites.
É que muitas vezes nós pedimos, queridos, de uma maneira egoísta. Nós pedimos para mostrar que temos. Até mesmo as nossas orações, supostamente em defesa da honra de Deus. Deus, mostra para esse vizinho que tu és Deus. Na realidade, o que nós estamos orando é: Deus, mostra para esse vizinho que eu sou melhor do que ele, que eu sou mais chegado a ti do que ele. Quando Deus quer mostrar ao seu vizinho, é a graça, é o amor dele na tua vida. Aleluia! Deus não atende a muitas orações porque nós não sabemos pedir. Nós pedimos mal, pedimos fora da sua vontade, pedimos algo apenas para proveito próprio. Muitas vezes não estamos considerando nem os outros, nem a igreja, nem o próprio Deus. Quando na realidade, queridos, nós devíamos perguntar antes de pedir qualquer coisa: isto é para a glória de Deus? Deus vai ser glorificado nisso? O nome do Senhor vai ser louvado se Ele atender a esta oração? Isso é realmente para glorificar o nome do Senhor? Porque o apóstolo Paulo nos recomenda dizendo: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia! Se é para glorificar a Deus, Ele atende, porque Deus trabalha exatamente para isso, para glorificar o seu santo nome. Aleluia! Qual é o motivo pelo qual você pede o que você está pedindo? Qual é o motivo? É para você se exaltar? É para você mostrar que tem uma condição melhor? Ou realmente é para a glória de Deus? Um dia, 2 discípulos chegaram para Jesus. Na expressão de um dos evangelistas, a mãe foi utilizada ali como veículo para aquela petição. No dizer dos outros evangelistas, foram eles mesmos que chegaram para pedir. Talvez um evangelista estivesse visando mais a introdução da mãe deles, uma vez que ela era tia de Jesus, como um meio de justificar esta aproximação deles. Mas o fato é que aqueles homens chegaram com um pedido, acompanhado da sua mãe, quem dirigiu primeiro a palavra, eu não sei, mas o fato é que o pedido era: Senhor, queremos que quando o Senhor estiver sentado no seu trono, um de nós esteja sentado à esquerda e o outro à direita. Que coisa bonita! Só queriam estar ali, um à direita e o outro à esquerda. Os outros lugares mais afastados, quem quiser que pegue aí. Nós queremos estar aqui no destaque, um do lado e o outro do outro do Senhor Jesus. Qual era a função disto? Qual era o propósito desse pedido, irmãos? Era para glorificar a Deus? Era para eles poderem trabalhar mais para o Senhor? Era para poder eles ajudarem mais a obra de Deus? Não, eles só estavam pensando em autoglorificação, autovalorização. Eles só queriam era literalmente aparecer, estar na frente. E infelizmente muitas vezes nós vemos que há pedidos que fazemos a Deus, há coisas que buscamos do Senhor, que é somente com esse objetivo. É somente com esse objetivo, de nos destacarmos, e não de destacar o nome de Deus. O que eu fico impressionado na Bíblia é de ver homens como João Batista, que quando chegaram disseram: João, olha, esse homem vai roubar teu ministério, esse homem está fazendo mais do que você, está batizando mais do que você, João, está pregando mais do que você, as multidões estão indo mais ouvir a ele do que a você. E João disse: é assim mesmo, importa que ele cresça e que eu diminua. Aleluia! É ele sendo glorificado e eu desaparecendo, que a coisa está na posição certa, que está tudo caminhando certo. Agora, quando alguém está se destacando e Deus não está aparecendo, as coisas estão indo pelo caminho errado, e logo, logo Deus vai deixar de responder a estas orações, de atender a estes pedidos, porque nós muitas vezes pedimos mal, pedimos sem buscar a glória de Deus, mas pedimos para atender simplesmente as nossas necessidades.
é que Deus então deixa de responder, de atender às orações. Ainda por cima, muitas vezes nós queremos exigir de Deus, nós queremos que Deus faça da maneira que nós queremos. E aí vem o sexto motivo, que é a recusa em obedecer. Será que nós oramos, seja feita a tua vontade? Ou oramos a Deus, Senhor, tem que ser do jeito que eu quero? Às vezes oramos, Senhor, olha, pode mandar o marido que você quiser, Deus, desde que seja rico, trabalhe numa empresa boa, tenha um emprego bom, pode ser qualquer um que o Senhor quiser, Deus, desde que tenha, olha, Senhor, qualquer moça que o Senhor mandar, eu caso, desde que seja bonita, bem feita, tenha um bom emprego, qualquer uma que o Senhor mandar. Assim nós não estamos querendo que Deus faça da sua maneira, nós queremos impor ao Senhor condições. Diferente é nós pedimos, Senhor, abençoa, que seja uma pessoa crente, que seja um servo teu, uma serva tua, mas seja feito conforme a tua vontade, Senhor. Aleluia. Vemos hoje tantas pessoas determinando, tantas pessoas exigindo, quando o Senhor Jesus nos dá o grande exemplo dizendo, seja feita a tua vontade, como tu queres, Pai, e não como eu quero. Às vezes, queridos, nós colocamos propósitos, nós colocamos algumas coisas no nosso coração, e vamos a Deus, e não é para pedir ao Senhor que faça do jeito que Ele quer, mas para exigir que Ele faça do jeito que nós queremos. No livro do profeta Ezequiel, tem uma passagem muito interessante, no capítulo 14, Ezequiel diz que está na sua casa, e vieram então os anciãos da cidade para falar com ele. Nós vemos que ali, no período do cativeiro, Israel estava distante da sua casa, Ezequiel estava lá junto aos rios de Babilônia, e ali então começaram essas reuniões nas casas, que posteriormente se transformaram nas sinagogas judaicas. Na época anterior ao exílio não existiam sinagogas, existia apenas o templo. Mas depois do exílio já passaram a existir locais de reunião nas cidades que não tinham o templo, que eram exatamente as sinagogas. Surgiram exatamente nesse período que o profeta Ezequiel profetizou, e ele estava lá na sua casa, recebeu os anciãos, e os anciãos foram falar com Ezequiel para consultar a Deus, para perguntar a Deus, para saber a vontade de Deus. No entanto, o texto diz que eles já tinham estabelecido, no dizer do Senhor, um ídolo no seu coração. Eles já tinham colocado no coração, é para ser assim, eu quero é isso, eu só quero se for dessa maneira. Já tinham estabelecido no seu coração um ídolo, um propósito, uma coisa que eles queriam e que não era a vontade de Deus. E Deus então pergunta assim, olha, no capítulo 14, o verso 3, filho do homem, estes homens deram lugar nos seus corações aos seus ídolos, e puseram o tropeço da sua maldade diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Deus dizia, eles não vieram a mim para saber a minha vontade, para cumprir, não. Eles já estabeleceram nos seus corações o que eles querem. Já estabeleceram os ídolos no seu coração. E agora eles vêm a mim perguntar qual é a minha vontade, para quê? É que muitas vezes, queridos, infelizmente, nós colocamos algo no nosso coração e então vamos a Deus pedindo uma resposta. Não é para saber a vontade de Deus para cumprirmos, mas tão somente para justificar aquilo que nós já decidimos fazer. E, infelizmente, tem pessoas que vão para a Bíblia, procuram um versículo, não, esse versículo não é bom não. Aí vão na casa de um profeta, não, essa profecia não foi de Deus não. Aí vão no outro ciclo de oração, não, essa palavra eu não recebo não. O que ele quer não é que Deus diga o que ele tem que fazer, o que ele quer é que Deus justifique o que ele já decidiu fazer, o que ele já colocou no coração.
O que ele já tem como aquilo que ele quer fazer. Então o que ele quer é uma resposta de Deus que o autorize a fazer o que está no seu coração e não algo que lhe mostre o certo, o que Deus realmente quer que ele cumpra. Infelizmente, queridos, isso acontece. E as pessoas então ficam iludidas, porque o próprio Deus, leia depois esse capítulo 14 do profeta Ezequiel na sua casa, Deus vai dizer assim: eles vêm a mim, me interrogar, me perguntar, tendo já estabelecido o ídolo no seu coração, pois sabe o que eu vou fazer com eles? Quando eles vierem interrogar ao profeta, eu vou falar conforme o ídolo que está no coração deles, e vou lhes enganar pela palavra na boca do profeta. Deus está dizendo isso, porque o camarada está insistindo. Parece aquele pai que diz assim: meu filho, não faça isso não. Não, pai, mas eu quero, meu filho, não faça isso não. Não dá certo. Não, mas eu quero. O pai diz: está certo, então faça do jeito que você quer. Você vai ver se isso vai dar certo. Você vai ver se isso não vai ser ruim para você. De tanto insistir, o pai diz: então vá. Faça do jeito que você está querendo para ver se vai dar certo. E Deus parece agir da mesma maneira. Quando nós vamos ao Senhor, Ele quer que nós estejamos diante dEle dizendo: o que Tu queres para mim, Senhor? Qual é a Tua vontade da Tua vontade para a minha vida, Senhor? O que é que Tu queres fazer na minha vida? Porque temos a convicção que a vontade de Deus é o melhor para nós. Pode não bater com os seus sonhos, com os seus projetos, pode não ser exatamente do jeito que você estava pensando ou querendo, mas tenha a certeza, meu amado irmão, minha amada irmã, o projeto de Deus é melhor do que o seu, o plano de Deus é melhor do que o que está na sua mente, a vontade de Deus é melhor do que aquela que está no seu coração. Aleluia! Não queira simplesmente levar a Deus alguma coisa para Ele aprovar. Vá a Ele e pergunte: o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor tem? Qual é a sua palavra? Qual é a sua orientação? Porque o que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que nós pensamos. Aleluia! É que nós às vezes estabelecemos os alvos. Isso se torna um propósito tão grande no nosso coração que rouba o nosso desejo de cumprir a vontade de Deus. E nós só queremos aquilo, nós só queremos daquela maneira, nós só queremos daquela forma. E Deus muitas vezes permite, por causa da insistência, porque nós ficamos batendo naquela tecla e querendo, e Deus diz: então faça a sua vontade. Diz que só há dois tipos de pessoas: aquelas que dizem a Deus: faça a tua vontade, e aquelas que Deus diz para eles: então faça a tua vontade. Mas obviamente, somente aqueles do primeiro plano, aqueles que dizem a Deus: faça a tua vontade, é que vão ser realmente bem-aventurados e que vão ter a resposta certa às suas orações quando nós submetemos à vontade de Deus. E a última condição que impede de recebermos a resposta às nossas orações é quando nós não somos também generosos, misericordiosos com os outros. Quem não atende aos necessitados, quando clamar, também não será ouvido. É assim que diz a palavra de Deus. Veja lá Provérbios capítulo 21, verso 13, o Senhor diz assim: quem tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Por quê? Porque não mostrou misericórdia, porque não quis abençoar, e aí então também não será abençoado. Há uma lei que é certa e não falha na palavra de Deus, é a lei da semeadura e da colheita. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 6, o verso 7, dizendo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que você planta é o que você colhe. E se nós só plantamos a falta de generosidade, se só plantamos o egoísmo, se só plantamos a mesquinharia, o que é que nós vamos colher? Vamos colher exatamente isso.
Tiago, escrevendo na sua epístola, que é tão prática, no capítulo 2, verso 13 em diante, ele diz assim: porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. E aí em seguida ele dá uma aplicação prática do que é usar de misericórdia com alguém. E ele diz assim: olha, que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo, se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. O que Tiago está dizendo é: se você tem esta fé no seu coração, então esta fé que você tem lhe impulsiona a mostrar para com os outros a misericórdia, a graça, o benefício que você também já recebeu de Deus. E aí chega o irmão necessitado, diz Tiago, necessitado de roupa, de alimento, e aí você diz: vá em paz, viu, irmão? Deus lhe abençoe, Deus lhe ajude. E a comida já está na panela ali, bem quentinha, o guarda-roupa está super abastecido de roupa, o irmão está precisando de roupa, de comida. Deus te abençoe, viu? Glória a Deus e aleluia. Vou fazer uma oração. Deus abençoe esse irmão, super necessidade dele. Até a próxima, tchau. E Tiago diz: como é que essa pessoa vai dizer que tem uma fé verdadeira se ele não demonstra a misericórdia que recebeu de Deus em atender a necessidade do outro? Se ele não tem o mínimo interesse em atender a necessidade do outro, como é que ele vai levar a necessidade dele diante de Deus e vai dizer: Deus, me atenda? Eu não gosto de atender os outros não, Deus, mas o Senhor me atenda. Deus, ó, eu não dou nem um pão doido que passar lá em casa, mas o Senhor me atenda. E o texto está dizendo: aquele que tapar o seu ouvido ao clamor do necessitado, clamará e também não será ouvido. Por quê? Porque plantou aquilo, e agora é isto que vai colher. Nós vamos ver lá no Novo Testamento o Senhor falando da parábola do rico e de Lázaro. Lázaro passou a vida na porta do rico. O texto não diz que o rico mandou dar uma fatia de bolo, um pedaço de carne a Lázaro. Ele comia das sobras, das migalhas, do que caía, disputava com os cães lá o que era jogado fora. E aí chegou lá na vida eterna, e o rico: ó, Abraão, meu filho, você recebeu na sua vida os bens, e ele só teve males, só que agora cada um vai colher aquilo que plantou. Você não soube atender a ele nenhuma vez. Tanto a parábola quanto a fala de Tiago não está ensinando que somos salvos pelas obras. Não, mas está ensinando que se nós já somos salvos, devemos mostrar por nossas obras a fé que está no nosso coração. É impossível, irmãos, que alguém tenha sido alcançado pela maravilhosa graça de Deus. Entenda que gratuitamente recebeu a salvação da sua alma e todas as bênçãos que a acompanham, que você tenha recebido de Deus, seu emprego, sua casa, sua família, sua saúde, a salvação, batismo com o Espírito Santo, perdão dos pecados e toda sorte de bênção, e não tenha coragem de repartir nada com o outro que está necessitado. É impossível que alguém possa dizer que tem essa fé, esse entendimento de que recebeu tanto de Deus e não é capaz de repartir com o outro que está necessitado. Então a falta de generosidade também faz com que muitas orações sejam impedidas. Agora a palavra de Deus, veja lá em 2 Coríntios capítulo 9, leia na sua casa, diz que Deus ama o que dá com alegria. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. E diz assim que Deus é poderoso para fazer superabundar
toda a necessidade que temos seja suprida. Para quê? Para que possamos superabundar em toda boa obra. Para que Deus te abençoa tanto? Para você abençoar. Aleluia. Para que Deus se cobre de bênçãos? Para você também repartir com os outros. Ser rico é ser também generoso. Generoso para com os necessitados e generoso para com Deus. É isso que nos ensina a sua palavra. Então, queridos, se retirarmos essas coisas da nossa vida, certamente as nossas orações chegarão diante de Deus. Qual é então a oração que Deus responde? Em primeiro lugar, a oração que é segundo a sua palavra. Quando nós oramos estando em comunhão com Cristo e de acordo com a sua palavra, esta oração sempre é respondida. O Senhor disse assim: se vós permanecerdes em mim, isso significa estar em comunhão com Ele, sem o pecado, sem a incredulidade que nos afasta de Deus, e as minhas palavras permanecerem em vós, isso significa estar de acordo com a sua palavra, pedindo de acordo com a sua vontade. Ele diz: pedi o que quiserdes e vos será feito. Isso é um cheque em branco assinado por Jesus. Está aqui. Se você estiver em mim, se as minhas palavras estiverem em vós, pode pedir, preencha o cheque aí, com o que você quiser que será feito. Aleluia! Que coisa extraordinária, irmãos, mas o cheque, para ser preenchido, tem essas condições. É preciso estar nele, em comunhão com ele, sem o pecado, sem a incredulidade, e é preciso estar com as palavras dele em nós. Isso significa procurar fazer aquilo que lhe agrada, orar de acordo com a sua vontade, dizendo: seja feito como tu queres. Se pedirmos assim, será feito. Ainda João, na sua primeira epístola, diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia. Por isso é tão importante o crente conhecer a palavra, irmãos. Porque se você ora de acordo com a palavra, se você ora de acordo com aquilo que Deus quer, a Bíblia nos garante, Ele nos ouve. Aleluia. Há uma segunda condição para a oração que é respondida: quando oramos com total confiança. Nós precisamos entender, queridos, que quando nós vamos a Deus para pedir-lhe alguma coisa, são filhos que vão pedir ao seu pai. Tem crente que parece um mendigo. Você já deve ter muitas vezes encontrado um pedinte. Às vezes é uma pessoa no semáforo, às vezes é uma pessoa na rua, às vezes é uma pessoa que lhe aborda na saída do banco, do restaurante, em qualquer lugar. Me dê uma moedinha, 10 centavos, até de 5 serve. Ó, Deus tem muito mais para lhe dar, não vai fazer falta não. Me dê, qualquer moedinha, qualquer coisinha. É um pedinte, é um mendigo. Ele está pedindo qualquer coisa, implorando qualquer coisa. Não é assim que os filhos pedem ao seu pai. Aleluia. Seu filho não chega lá: pai, me dê uma moedinha, qualquer 10 centavos serve. Pai, não vai fazer falta não. Não, o filho não pede assim não, meu irmão. Filho pula no colo e diz: pai, eu quero 10 reais. Me dê aí, pai, me dê aqui. Eu estou dizendo: não, pai, me dê, não seja, me dê essa de 5 não serve não, me dê logo essa de 10. Já mete a mão, carrega. Filho pede assim por quê? Porque tem relacionamento, porque tem intimidade, porque tem confiança. E nós muitas vezes, queridos, vamos a Deus como mendigos. Deus, qualquer moedinha, qualquer coisinha, qualquer bençãozinha. Não, nós somos filhos de Deus, vamos a Ele como um filho que se dirige ao Pai. O Senhor Jesus disse assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, quem busca acha, ao que bate abre-se-lhe-á. E aí ele explica qual é a relação daquele que vai pedir a Deus. Ele diz: qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente?
Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem. Aleluia! Jesus está dizendo, quando um filho de vocês vai pedir ao pai, pai, me dê um pão, ele diz, pega essa pedra, fica chupando aí, menino. Ele faz isso? Tem algum pai que a gente considere realmente pai que faz uma coisa dessa com seu filho? E ele diz, vocês são maus. E ainda assim, um pai não faz isso com um filho. E o que é que vocês acham que vai acontecer quando vocês se dirigirem ao Pai que está nos céus e pedirem com essa confiança de filho a Ele aquilo que vocês precisam? Tenha este entendimento, meu irmão. Você, quando ora ao Senhor, estando em comunhão com Ele, de acordo com a sua palavra, não é um mendigo pedindo a uma pessoa na rua, é um filho que está se dirigindo ao seu pai e apresentando as suas necessidades a Ele. Não fique mendigando, porque você não precisa disso. Deus é seu pai, e Ele é um pai bom, e Ele quer atender as orações, Ele quer suprir as suas necessidades. Aleluia! Ele quer fazer isso. Então, se nos dirigimos a Ele com confiança, com fé, como filho que se dirige ao pai. Mas eu dizia terça-feira aqui no Aviva Satélite, quem não veio perdeu uma bênção, talvez tenha perdido até mais de uma. Mas eu dizia no final, quando um filho se dirige ao pai, pai, eu quero uma bicicleta, e o pai diz, está certo meu filho, vou lhe dar a bicicleta. E eu pergunto, a bicicleta já está ali do lado? Não, na maioria das vezes não. O filho diz, pai, eu quero uma bicicleta, um videogame. E o pai diz, está certo meu filho, eu lhe dou o videogame. Mas o videogame não está ali de lado, ele ainda vai comprar. Mas quando o pai diz assim, está dado meu filho. O filho acredita? Ou fica dizendo, não sei, Deus falou, mas sabe, essas coisas assim, não sei se vai cumprir, como é. Meu irmão, quando o pai diz ao filho, está dado, então receba, e agora só aguarde, porque seu pai é bom, e ele tem palavra, e quando ele diz, ele faz, e quando ele diz que está dado, é só esperar o dia, que vai chegar, porque ele é fiel, aleluia. Nós às vezes deixamos de receber porque não temos esta confiança de que Deus é o nosso Pai e que Ele atende a nossa oração. Jesus ensinou tanto sobre isso. Um amigo inoportuno chega lá e diz assim, olha, me dê aí um pão. E ele diz assim, olha, se ele não der por ser amigo, mas dará porque ele importunou. Mas ele não quer dizer que você, quando pede a Deus, ele acha inoportuna a sua oração, não. Ele está dizendo, olha, se até o inoportuno recebe, quanto mais um filho que chega para seu pai e lhe pede, aleluia, se ele não dará. Aleluia, a viúva chega para o juiz iníquo, faça cumprir a justiça na vida do meu filho e tal, e o juiz disse, para que ela não me perturbe mais, eu vou atender. Jesus não está dizendo que Deus é como o juiz iníquo, não. Ele está dizendo, se até o juiz iníquo atende, porque a mulher foi com confiança e insistiu pedindo a ele, quanto mais o vosso Pai Celestial, que é um juiz justo, que é um juiz bom, que é Pai, aleluia, Ele não dará aquilo que você pedir. Tenha confiança quando apresentar a sua oração ao Senhor. Verifique apenas que estas coisas, incredulidade, a mágoa, o ressentimento, a desobediência, verifique que isso seja tirado do seu coração, e então possamos orar com confiança diante de Deus, baseados na sua palavra, e então o Senhor vai atender as nossas orações. Alguém já disse, queridos, que a maior tragédia não são as orações que não foram respondidas, mas aquelas que não foram feitas. O maior problema não é quando Deus não responde a oração. Às vezes Deus responde sim, às vezes Deus responde não, às vezes Deus responde espere, mas o maior problema nosso não é o que Deus não responde, o maior problema nosso é que nós esquecemos de orar.
É que nós passamos o dia, é que nós resolvemos as coisas correndo de um lado para o outro e esquecemos de apresentar ao Senhor as nossas orações. Precisamos orar mais, precisamos reservar mais tempo para a oração. Havia um tempo que a igreja, quando tinha um problema, ela dobrava os joelhos e ia pedir ao Pai Celestial que resolvesse. Havia um tempo que os crentes chegavam na igreja e não ficavam conversando, eles dobravam o joelho e ficavam orando até o culto começar. Havia um tempo que quando tinha uma decisão para tomar, os pastores dobravam os joelhos e só se levantavam quando Deus dava a resposta. Havia um tempo, meu irmão, que a oração era algo que ninguém perdia, que o culto de oração era cheio porque as pessoas não queriam perder um tempo de estar pedindo a Deus, mas infelizmente este tempo está passando, mas precisa voltar. Aleluia. Precisamos orar mais, precisamos confiar mais, precisamos pedir mais, precisamos estar mais na presença do Senhor. O maior desastre que existe nesse tempo moderno não é a falta de recursos terrenos. Parece que até no nosso Brasil as coisas melhoraram bastante para muita gente. Mas o maior problema é que nós deixamos de buscar os recursos celestiais. Mas eu posso lhe garantir, os celeiros do céu estão abarrotados. O problema é que para haver a transferência de lá para cá, é preciso que haja a oração. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Ele não disse receba automaticamente, ele disse pedi e dar-se-vos-á. Buscai. Às vezes você pede, às vezes parece que está escondido e você busca, e quando você às vezes acha que a porta está fechada, então bata. O que pede, recebe, o que busca, acha, e o que bate, a porta vai se abrir. Tenhamos essa confiança, eliminemos da nossa vida o que impede a resposta às orações, e vamos orar mais, colocar mais diante do Senhor aquilo que precisamos e o que os outros precisam, para que nós possamos receber dele a resposta às orações.